Paz do Senhor, povo de Deus, eu quero poder falar aqui um assunto muito importante sobre missões na Europa. Por que é tão difícil fazer missão na Europa, irmão? A Itália, por exemplo, já tenho vários vídeos falando sobre a dificuldade, o desafio, as lutas do missionário aqui, as estatísticas que eu coloquei. E por que é tão difícil fazer missão na Europa? Por exemplo, na Itália. Esse país, eu estava analisando também uma outra questão, que uma população de 60 milhões de habitantes aproximadamente, nós observamos que existe mais de 8 mil municípios. Desses 8 mil municípios, irmão, você vai encontrar 5% desses 8 mil, um grupo de oração, uma igreja, um testemunho de alguém em favor de uma cidade, de um local, de um município na Itália. Você já analisou? Um pastor para cada 380 mil habitantes. Então, você não vai encontrar um pastor em qualquer cidade na Europa, na Itália, por exemplo. Na Espanha também existe mais de 8 mil municípios, sem uma única igreja evangélica. Portugal, já falei várias vezes das porcentagens, dificuldade. Também tenho falado sobre a França, que a metade da França é um país ateu. Então, em vários lugares da Europa, você vai encontrar desafio enorme, irmão. Você não vai encontrar igrejas, você não vai encontrar pessoas que louvam a Deus, que orem, que estejam num grupo de oração, um grupo de jovem, um local para você aprender a tocar um instrumento. Não tem um grupo de louvor. É muito difícil você ter um grupo de pessoas para se reunir logo após ao culto, porque muitos são imigrantes e muitos não vieram com o propósito de poder servir a Deus, mas a maioria dos imigrantes vieram com o propósito de trabalhar. E o povo natural, como eu falei, muitos deles já abandonaram a fé, naufragaram na fé, apostataram da fé, como na Itália, um país pós-cristão, um país de grandes apóstolos, de grandes discípulos de Deus, que morreram em favor dessa nação, em favor desse evangelho. Mas hoje a Itália, como a França, como a Alemanha, que eu também tive também, como Portugal, Espanha e outros países, você não verá uma expressão grande da fé como no Brasil, como na África e como outras nações. Eu estou gravando esse vídeo aqui, parei, porque ali atrás, ali, ó, mais ou menos aqui, tem um supermercado e eu quis gravar esse vídeo para falar sobre por que é tão difícil fazer missão na Europa, porque não tem igreja, não tem um pastor para nos orientar, não tem muitos missionários para pregar a palavra de Deus na rua. Como eu falei, aqui na Itália tem mais bruxos do que missionários. Isso é terrível, irmão. Existe mais testemunho de Jeová do que evangelho. O islamismo e muçulmanos são 5% de toda a nação. Então, e o evangélico é 1%. Por que eu tenho falado muito sobre isso? Tenho repetido muitas das vezes, batido na mesma tecla. Porque, irmão, eu vejo que nós estamos como Jonas, estamos inertes, estamos ignorando as pessoas, não estamos se importando mais com os pecadores, não estamos mais se preocupando com as almas, cada um preocupado com o ego, com seu sonho, com seus projetos e propósitos, enquanto as almas estão sentadas, estão andando, estão indo de um lado para o outro, não tem ninguém que pregue a palavra de Deus. Não estou falando que não é todo mundo, claro que tem pessoas que ainda pregam, que se importam com as pessoas, mas são o mínimo. Eu vi um pastor italiano pregando um vídeo de 5 anos atrás no Brasil, dele falando das dificuldades que é pregar na Itália, meus irmãos. Não é fácil. Eu, para mim, tenho pedido a Deus para Deus salvar este povo, salvar essa nação, mas eu peço mais uma vez, os desafios são grandes, porque também não tem igreja para apoiar financeiramente, não há pastores, não há ministério para enviar pastores, obreiros, missionários para pregar nesta nação, como em toda a Europa. A Europa é difícil porque não tem ninguém que se importe mais, irmão. Essa é a realidade. Já foi o berço do evangelho, é verdade. Por que isso aconteceu? Porque muitos apostataram da fé, preferiram seguir o seu ego, buscar o interesse próprio, que é o dinheiro, buscar os seus próprios sonhos. A heresia entrou dentro das igrejas, as igrejas viraram apóstata, depois entrou o fundamentalismo, a igreja virou um Estado e aquilo corrompeu ao longo do tempo. Por isso que a Europa hoje é o que é.
Aqui na Itália tem o Vaticano. Entende isso, irmão? Então, eu me preocupo e peço a Deus, para vocês que me seguem no canal, que vocês possam orar pela Itália, pela França, Portugal, Espanha, Alemanha, por toda a Europa, onde eu tenho passado. Eu tenho visto uma frieza, meus irmãos. Outra coisa, por que é tão difícil? Porque às vezes não, está faltando oração, está faltando paixão, amor pelas almas. É difícil porque as pessoas não querem mais saber de ganhar uma alma para Jesus. Hoje a igreja virou um comércio. Hoje as igrejas elas só querem investir quando tem retorno ou quando tem um lucro. E fazer missão na Europa, você não vai ter lucro não, meu irmão. Você vai ter que investir dinheiro, investir tempo, investir a sua vida em favor de alguém que você não conhece, que não vai te dar um retorno depois. Por isso que muitos não querem, porque acham que aqui é fácil. Não é tão fácil. Infelizmente você vê as igrejas de 40 membros na Europa, é uma igreja muito grande como no Brasil. Irmão, orem, peçam a Deus a misericórdia para que muitas vidas sejam salvas nesta nação. É difícil fazer missão na Europa porque as pessoas não se importam mais com essa nação, com esse continente. Essa, para mim, é a realidade, irmão. As pessoas não querem mais saber das almas, elas só querem saber dos seus próprios interesses. Por isso que se torna um grande desafio e grande dificuldade de fazer missão nesse lugar. Eu espero que haja alguém que ame verdadeiramente a Deus, que se dedique para o Senhor em favor de muitas almas que estão morrendo sem Jesus. A Europa precisa de Jesus. Que Deus te abençoe com esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Passe para alguém e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.